E aí, tranquilo? Eu me chamo Marcelo e hoje eu vou falar um pouco sobre um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, que se trata do pulmão, né? Eu não falo o mais importante, mas um dos mais importantes, né? O mais importante em si é o pulmão, tá? Eu quero falar um pouco sobre ele, explicar um pouco sobre o pulmão. Não vai ser tão demorado, que eu só quero falar o que se trata, né? Uma relativa à função, as doenças, né, que se relacionam ao mesmo. Eu quero falar um pouco sobre ele, tá bom? O que se trata? Qual é a função do pulmão? Todo mundo sabe, né, que você está respirando, né? A função mais importante dos pulmões é extrair oxigênio do ambiente, tá? E transportá-lo para a corrente sanguínea. Cada indivíduo respira, em média, mais de 6 milhões de vezes por ano. Por isso, essa parte do corpo humano merece toda a atenção e total respeito, tá? Eu vou falar um pouco sobre a forma e a função dos pulmões, tá? Bem como as doenças que afetam os pulmões e como mantê-los saudáveis, beleza? Vou falar um pouco primeiramente sobre a estrutura. Os pulmões, eles são dois órgãos, tá? Que eles ficam localizados no interior da cavidade torácica e em ambos os lados do coração, tá? Eles são mais ou menos de forma cônica, com uma ponta arredondada em seu ápice e uma base plana onde se encontra com o diafragma, tá? Apesar de ser um par, os pulmões não são iguais em tamanho e nem forma, tá? Os pulmões esquerdo tem uma trânsea onde o coração reside, tá? Esse onde o coração reside é chamado de insura cardíaca, tá? E o pulmão direito, ele é um pouco mais curto, para criar um espaço para o fígado que fica logo embaixo dele. A gente já falou um pouco dele depois, tá? E como ele é importante. A função dos pulmões. O que se trata? O papel principal dos pulmões é realizar a troca gasosa entre o sangue e o ambiente. Essa troca gasosa ocorre nos alvéolos pulmonares, né? Neste processo ocorre a entrada de oxigênio na hemoglobina do sangue e a consequentemente formação de oxiohemoglobina, né? Por outro lado, ocorre uma liberação do gás carbônico, o chamado dióxido de carbono. Vale lembrar que o ar ele entra e sai dos pulmões graças ao relaxamento do diafragma, através do processo chamado de inspiração, que é a entrada de ar, e expiração, que é saída de ar, tá? Outras funções do pulmão. Embora a respiração é o papel mais conhecido dos pulmões, eles realizam outras funções importantes, tá? Como regulação da pressão arterial, equilíbrio do pH, filtragem, proteção contra a infecção, reservatório de sangue, tá? Em relativo às doenças respiratórias, que eu vou falar um pouco, as doenças respiratórias podem afetar qualquer parte do órgão responsável por essa troca de gases, né? Essa troca de gases ela é chamado, não é somente troca de gases, mas ela tem um nome chamado de hematose, né? Basicamente o sangue, o ar que nós respiramos, ele é rico em gás carbônico. E o nosso pulmão, ele faz a função de transformar esse gás carbônico em oxigênio. E esse processo se chama hematose, tá? A partir do trato respiratório superior para os brônquios e para dentro dos alvéolos. Doenças do aparelho respiratório são particularmente comuns, tá? Por exemplo, existem mais de cerca de 1 bilhão de casos de resfriado comum por ano, né? Então é muito comum. Doenças pulmonares inflamatórias. Este grupo, ele inclui a asma, que é uma doença pulmonar uma das doenças pulmonares mortais, né? A fibrose cística, enfisema, doenças pulmonar obstrutiva crônica, normalmente causada pelo tabagismo, provocador dos pulmões, e a síndrome de angústia respiratória aguda. A asma, ela é caracterizada por um estreito inchaço das vias aéreas e a produção de muco em excesso. Isso provoca falta de ar, o chiado no peito. Ninguém sabe por que a asma afeta algumas pessoas e não as outras. Ele pode ser desencadeado por alérgicos, infecções, atividade física, ar frio, alguns medicamentos de estresse.
A asma, ela tem uma situação que quando você vai fazer uma ausculta, né? Uma ausculta na questão do pulmão, consegue verificar a respiração, você consegue sentir uma vibração quando o senhor faz a ausculta e o chiado, né? Para quem tem asma. Isso é caracterizado mais em questão disso, né? Que se refere ao inchaço das vias aéreas, à produção de muco em excesso que geraria esse som, ok? Então é muito bom quando você faz a ausculta, você consegue distinguir, né? O que se trata cada diagnóstico, cada verificação, ok? As doenças pulmonares restritivas. Essa categoria ela é caracterizada por uma perda de complacência pulmonar. Em outras palavras, os pulmões perdem a sua elasticidade e tornam-se mais rígidos, tá? Como resultado, o volume máximo de ar que eles podem segurar é bem reduzido e a inalação é o trabalho mais difícil, tá? As infecções respiratórias. As infecções podem ocorrer em qualquer ponto do trato respiratório e são frequentemente divididas em duas categorias. Infecção do trato respiratório superior, que é chamado de laringite, faringite, otite, sinusite e amigdalite, tá? A infecção do trato respiratório inferior. A infecção mais comum nessa categoria é a chamada pneumonia, tá? Que é de origem bacteriana. Outras causas incluem a pneumonia de tuberculose, vírus e fungos, tá? Doenças da cavidade pleural. A cavidade pleural é a diferença entre a membrana interior e exterior pleurais que encerram os pulmões. Derrame pleural é o acúmulo de líquido no interior da cavidade pleural. Isso pode resultar de congestiva insuficiência cardíaca ou cirrose. O derrame pleural pode ser dividido a inflamação da pleura em conjunto com a infecção, tá? Pneumotórax, um buraco na membrana pleural permitindo que esse ar se escape a partir dos pulmões. O pulmão afetado pode entrar em colapso como um balão, né, que pode gerar consequências. Doença vascular pulmonar. As doenças vasculares pulmonar afetam os vasos da circulação pulmonar. Exemplo de doenças vasculares pulmonares que incluem embolia pulmonar, hipertensão arterial pulmonar, edema pulmonar, hemorragia pulmonar. O que fazer para manter o pulmão mais saudável? O que manter a saúde do seu pulmão? Amigo, uma coisa, o pulmão é como todo mundo sabe, basicamente, não fumar. O tabaco é a principal causa de câncer, né, no pulmão que a gente vê, bronquite e enfisema, tá? Fumar estreita as vias aéreas, tá? Inflama o pulmão e destrói os tecidos ao longo do tempo. Se você fazer uma comparação, tem vários vídeos no YouTube, tem vários vídeos por aí, você consegue verificar um pulmão saudável e um pulmão de uma pessoa fumante há vários anos. Você consegue distinguir um tecido saudável de um pulmão e um tecido já complicado referente a um fumante, né? Você vê a diferença, entendeu? Evitar a exposição poluente. O fumo em segunda mão em produtos químicos usados no jardim ou em casa pode danificar os pulmões também, tá? Ou até você sempre ao lado do seu amiguinho que fuma, você basicamente está fumando junto. Fumar assim também no seu nariz. Prevenir a infecção. Há um número de maneiras para ajudar a defender contra a infecção respiratória, incluindo a simples e famosa e obrigatória lavagem das mãos, principalmente hoje em dia com a situação de Covid, tá, amigo? Lave as mãozinhas, evite multidões, né, em temporadas de gripe, como frio. Agora a gente tá no frio, agora em junho. Começou a período de frio, tá frio pra caramba. Então, evite multidões em temporadas de gripe, somente com a situação de Covid, né? Uma boa higiene oral e tomar vacinas contra a influenza e a pneumonia, ok? Check-ups, exames de saúde regular. Mesmo quando se sentindo bem, tá? Você tá tranquilo, tá bem? Mas faz o check-ups de vez em quando, vai ao médico, faça atualização da sua saúde, se cuide, né? É importante se cuidar, principalmente o órgão mais importante, que é a sua respiração. Se complicar a sua respiração, e aí? Entendeu? Exercícios. Exercício aeróbico melhora a capacidade pulmonar e pode afastar de outras doenças que podem afetar os pulmões, beleza? Então, galera,
eu quis falar um pouco sobre o pulmão, um pouquinho sobre ele, é bom que vocês conseguirem entender. Eu não falei muito especificamente o que se trata, sobre os alvéolos, né? Qual o responsável, que os alvéolos que eu cheguei a mencionar anteriormente, eu esqueci de comentar sobre ele. Ele é como se fosse... Ele é parecido... O pulmão ele é esponjoso, né? Mas ele parece uma colmeia lá dentro, né? Com os alvéolos. Esses alvéolos, eles são responsáveis por essa troca gasosa, a famosa hematose, tá? São vários alvéolos que tem dentro do pulmão. Você consegue verificar, entendeu? Então é muito bom você dar uma estudada para ver um pouco sobre ele. Só queria falar por cima como funciona, por que serve, por que seu pulmão é mais importante, entendeu? Espero que tenha entendido. Então, vamos pro próximo órgão, um dos órgãos mais importantes e mais top, né? Que eu vou falar. Eu vou falar um pouquinho sobre o fígado, né? Eu sou amiguinho fígado. Então, vamos lá. Bom, galera, eu estou de volta e, como eu falei, eu vou falar um pouco sobre o fígado, tá? E ele, pra quem não sabe, assim, sabe um pouco sobre o fígado. O básico que as pessoas sabe do fígado é relativo a bebidas, né? Nossa, meu fígado tá mal. Bebi um bocado hoje. Vou tomar aquele Epocler pra dar uma salvada. Mas vou explicar o porquê, né, dessa questão do fígado. Qual que é a função do mesmo? Como que funciona? Quais as principais doenças que acometem o mesmo? E eu vou falar um pouco sobre ele, tá bom? Vambora! O fígado, cara, ele é um órgão que pertence ao sistema digestório, tá? Ele fica localizado na parte superior direita do abdômen, bem abaixo do diafragma. Conforme eu estava explicando sobre o pulmão, ele fica bem abaixo do diafragma ali, acima do estômago, tá? O rim direito e o intestino ali. Este órgão, ele tem cerca de 20 centímetros de comprimento, tá? Ele pesa em torno de 1,5 kg em homem e 1,2 kg em mulheres, mais ou menos, tá? Em mulheres, é subdividido em 4 lobos. Direito... não em mulheres, não. Todos os dois, tá? Desculpa, eu errei. É subdividido em 4 lobos. Direito, esquerdo, caudado e quadrado, tá? Uma das principais funções do fígado, ele é filtrar o sangue e eliminar as toxinas. Mas também possui muitas outras funções importantes, como produzir proteínas, fatores de coagulação, triglicerídeos, colesterol e o bile, por exemplo. O fígado, ele tem um grande papel de regeneração, grande papel e grande capacidade de regeneração, e é por isso que ele pode se doar, né, parte desse órgão. Normalmente as pessoas doam, né, em caso que eu vou explicar mais pra frente referente a doenças. Tem certas doenças do fígado, doenças hepáticas, que acontece, não está sendo possível a regeneração, né? Então a única situação é fazer realmente a cirurgia, né? Beleza? Nesse caso, existem muitas doenças que podem afetar este órgão, como hepatite, gordura no fígado, cirrose. Por isso, é importante consultar um hepatologista caso apareçam sintomas que possam indicar alguma doença, né? Ou como uma dor na região superior da barriga, ou pele, ou nos olhos amarelados, ok? Principais funções. Eu vou falar algumas das principais funções que se tratam. O fígado, ele é responsável também por digestão de gorduras, né? Ele é responsável. Ele é um dos principais que participa da digestão de gordura dos alimentos através da produção da bile, né? O suco digestivo, que ele é capaz de quebrar as gorduras e ácidos graxos que são mais facilmente absorvidos no intestino delgado. Além disso, o bile neutraliza e dilui o ácido do estômago e possui uma bilirrubina, uma substância amarela esverdeada que dá cor às fezes, tá? Ele também é responsável por armazenamento e a liberação de glicose. O fígado ele remove o excesso de glicose da corrente sanguínea e o armazena como glicogênio, que serve como fonte de energia pra gente, tá? Mantendo a glicemia entre as refeições e funcionando como meio que uma reserva de glicose para o corpo, tá? Conforme necessário, este órgão ele pode converter o glicogênio novamente em glicose, enviando para o sangue para ser utilizado em outros tecidos. Além disso, o fígado também é capaz de transformar a galactose e a fritose em glicose, que pode ser usado como também fonte de energia, tá?
Ele também é responsável também por produzir proteínas. O fígado ele produz a maioria das proteínas encontradas no sangue, principalmente a albumina, que desempenha um papel muito importante na regulação do volume sanguíneo, na distribuição de fluidos no corpo e o transporte de várias substâncias pelo sangue, como a bilirrubina, ácidos graxos, hormônios, vitaminas, enzimas, metais, íons e alguns medicamentos, tá? Outras proteínas produzidas pelo fígado incluem a transferrina, que transporta o ferro para o baço e medula óssea, e o fibrinogênio, importante para a coagulação sanguínea, tá? Ele também é responsável, o mais importante, pela eliminação de toxinas. Ele desempenha um papel importante na proteção do organismo contra substâncias tóxicas, né? O álcool, ele é tóxico, como por exemplo, e ele tem a capacidade de filtrar o sangue, removendo essas toxinas que estão enviadas para o rins e eliminando através da urina, tá? A produção, ele também é responsável por produzir o colesterol. O fígado ele produz colesterol a partir de alimentos ricos em gordura, que depois é transportado para o sangue como moléculas que chamam de lipoproteicas, como LDL e HDL. O colesterol ele é necessário para o funcionamento normal do corpo, participando na produção de vitamina D, de hormônios como testosterona, estrogênio e do ácidos biliares que dissolvem nessa gordura, além de estar presente na membrana de todas as células do organismo, ok? Ele também é responsável pelo armazenamento de vitaminas e minerais, e ele também faz a destruição de hemácias. Como assim destruir uma destruição de hemácias, Marcelo? Ele participa constantemente da destruição de hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos, que vivem em média de 120 dias. Quando essa célula se encontra velha ou anormal, o fígado digere essas hemácias e libera o ferro contido nessas células da corrente sanguínea para que a medula óssea produza mais glóbulos vermelhos. Então é bom, tá? Ele também faz a regulação da coagulação sanguínea, ele faz a transformação de amônia em ureia. Em relação a ele também é responsável pela questão do metabolismo de medicamentos. Ele é o principal órgão que metaboliza os medicamentos, álcool e droga de abuso, por produzir enzimas que degradam e inativam essas substâncias, favorecendo sua eliminação através da urina ou das fezes, tá? Essa função do fígado é importante para evitar intoxicação por esses tipos de substâncias, mas também pode ser importante para ativar certos medicamentos, como o omeprazol ou capecitabina, que necessitam ser metabolizados pelo fígado para exercer seu efeito, tá? Eles são responsáveis também pela destruição de micro-organismos, né? O fígado ele possui células de defesa chamadas de célula Kupfer, capazes de destruir micro-organismos como vírus ou bactérias que podem entrar no fígado através do intestino, causando doenças, tá? Além disso, essas células são capazes de resistir à infecção, criando fatores imunológicos e removendo as bactérias na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, não na corrente sanguínea. Bom, eu falei um pouco sobre as funções, uma das principais funções, você viu que realmente são enormes, várias quantidades de funções para um simples órgão, realmente ele faz tanta diferença. Eu quero falar um pouco sobre as principais doenças, né, que acometem no fígado, tá? Embora ele seja um órgão bem resistente e pela questão regenerativa, existem vários fatores que podem prejudicar o mesmo, tá? Eu vou falar um pouco sobre eles. E muitas vezes a pessoa pode nem apresentar sintoma, né? Acabando por descobrir a alteração em exames de rotina que eles avaliam as enzimas hepáticas, como a ALT, a AST ou a GGT, que é a fosfato de alcalina, e a bilirrubina, ou através de exames de imagem como tomografia ou ultrassonografia, por exemplo. As principais doenças que acometem o fígado são o fígado gordo. O que é o fígado gordo? O fígado gordo, conhecido cientificamente como esteatose hepática, né? Acontece quando este acúmulo de gordura no fígado, né, do colesterol, normalmente causado por consumo excessivo de bebida alcoólica, má alimentação ou por doenças como obesidade, diabetes ou colesterol alto, tá? Inicialmente, o fígado gordo não causa sintoma, mas nos estágios mais avançados pode provocar o aparecimento de sintomas como dor no abdômen, a pessoa começa a perder peso,
ela começa a ficar mais cansada, ela gera mal-estar em geral, começa a apresentar enjoos, vômitos, por exemplo. E o tratamento inclui algumas alterações na dieta. A pessoa tem que mudar os hábitos de vida, de vida, né? Porque o tratamento de doença que pode ser causado mais pelo acúmulo de gordura no fígado mesmo. Então, basicamente, quando a pessoa tem muito acúmulo de gordura, ela tem que fazer uma dieta e mudar o hábito de vida, senão pode gerar muita prejudicação e acabar prejudicando o funcionamento do órgão mais importante, ok? Hepatite. O que se trata da hepatite? A hepatite ele é uma inflamação no fígado que pode acontecer como resultado de alguma infecção, né? De vírus por hepatite A, B, C, D e E. Mas que também é comum em pessoas que fazem uso abusivo de bebida alcoólica, medicamentos ou até drogas, tá? Além disso, algumas doenças autoimunes e a obesidade também podem aumentar o risco da hepatite. O sintoma mais comum da hepatite seria a pele ou os olhos amarelados, e o tratamento ele depende do que causou essa inflamação, tá? Bom, eu vou falar um pouco sobre essa aqui que é o mais temido, né? Que as pessoas brincam, que as pessoas bebem que vai morrer de cirrose, né? Tem umas brincadeiras. A cirrose, ela ocorre quando toxinas do álcool, álcool, gorduras no fígado, a hepatite, causam a destruição permanente das células hepáticas, fazendo essas células serem substituídas por tecido fibroso, como se fosse uma pequena cicatriz, dificultando o trabalho deste órgão, que pode levar à insuficiência hepática. Essa doença, ela pode não apresentar sintomas quando está no estágio final, mas no caso mais avançado pode causar dor no abdômen, urina escura e fezes esbranquiçadas, por exemplo, tá? Insuficiência hepática. A insuficiência hepática é uma doença mais grave do fígado, tá? Pois ele deixa de realizar suas funções, podendo levar a uma série de complicações, como por exemplo da coagulação, edema cerebral, infecção pulmonar ou insuficiência renal. Essa doença, ela normalmente surge após muitos anos de lesões repetidas nesse fígado, causada por a pessoa passou a vida inteira usando medicamentos, né? E evitar o uso de medicamentos, hepatite, cirrose, fígado gordo, câncer ou doenças autoimunes. E o seu tratamento é quase sempre feito pelo transplante, porque quando chega ao caso de uma insuficiência hepática, quando o fígado não consegue mais funcionar devido a essa questão, como ele está bem prejudicado, a única forma seria o transplante, você fazer a retirada e transportar por uma outra pessoa com o mesmo basicamente o sangue, né? Então é feita uma verificação. O bom que o fígado, ele, que nem eu expliquei, ele é regenerativo, ou seja, você pode fazer, ele vai se recuperando depois aos poucos, entendeu? Então ele é sensacional o fígado. Câncer, né? O câncer de fígado é um tipo de tumor maligno, né? E quando ele está numa fase inicial, ele pode não apresentar sintomas, tá? Mas à medida que essa doença avança, pode surgir sintomas como dor no abdômen, perda de peso, inchaço na barriga ou pele e olhos amarelados, por exemplo. E o tratamento pode ser feito pela cirurgia, quimioterapia ou até mesmo o transplante de órgãos. Esse tipo de câncer pode ser causado por história familiar de câncer de fígado, alcoolismo, cirrose, hepatite, a produção de químicos como cloreto de vinila ou até arsênio, tá? Lembra que eu cheguei a mencionar que você sempre tem que fazer alguns exames de retina? Eu só quero falar alguns, vamos dizer assim, sintomas, né? Que é bom você fazer um exame, fazer uma verificação e não foi no médico, né? Pra você dar uma olhada. Alguns sintomas que podem indicar alguma doença relativa ao fígado que necessita um atendimento de médico o mais rápido possível, tá? Vamos lá. Pele ou olhos amarelados, isso é realmente essencial, tá? Pele e olhos amarelados, vai no médico e verifica. Dor no abdômen, você sente cansaço excessivo, coceira pelo corpo, inchaço no abdômen, náuseas ou vômitos com sangue, sensação de estar cheio mesmo após a refeição leve, perda de apetite ou perda de peso, urina escura,
fezes claras ou embranquiçadas, febre e aparecimento de machucados e hematomas pelo corpo. Bom, galera, esse foi um vídeo, uns 25 minutinhos. Eu queria falar um pouco sobre esses dois órgãos importantes. Vai ter um próximo vídeo aí que eu vou lançar, falar um pouco sobre os outros órgãos. Espero que tenha gostado. Se você gostou do vídeo e ficou até aqui, dê um gostei, se inscreva no canal, que você não vai se arrepender, tá? Valeu, falou, um abraço e fui!